Fala família bugrina, tudo bem com vocês aqui? Lucas Pezão, começando o BugriCast 10. Parece que foi ontem, hein? Mas estamos começando aí a edição número 10. Semana de derby, semana tensa, Guarani em recuperação, 7 pontos dos últimos 9 conquistados, Chita em total declínio, só apanhando. Todo mundo preocupado, o Igor Henrique joga, não joga, aí o Guarani vai fazer mistério, não vai, como é que vai ser jogar de manhã, aí já puxaram o histórico lá de jogos de manhã, o Guarani ganhou o último e ganhou o anterior também, as 2 vezes que jogou lá de manhã, só se fala de derby, hein galera, então é contagem regressiva, tá chegando a hora, domingo 11 da manhã lá no Chiqueiro, vamos que vamos porque uma vitória pra gente é importante, hein? Com certeza vai tirar a gente do Z4, vai dar uma respirada boa e vai jogar uma crise mais ou menos lá em cima, hein? Bom, isso vai ser problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Então tá começando o BugriCast 10. Segue aí que hoje é especial. BugriCast, o podcast oficial da torcida bugrina. Bom, na abertura desse 10º BugriCast, não podiam faltar agradecimentos e hoje eu vou fazer um agradecimento especial ao Rafael. Aliás, eu não sei o seu sobrenome, hein, Rafael? Quero fazer um agradecimento especial a você. O Rafael, um dia, ele tentou fazer um podcast pelo Guarani também. Teve a ideia de fazer um podcast. Inclusive, ia se chamar BugriCast. Ele entrou em contato comigo pelo Twitter, disse que na ocasião ele fez uma conta no Twitter, @BugriCast, mas que o projeto dele acabou não virando, não andando, não deu seguimento. E ele tá vendo o BugriCast crescer, acho que a repercussão tá sendo bem boa. E gentilmente entrou em contato e cedeu a conta @BugriCast aqui pro Léo, pra mim, pra gente fazer a organização e a divulgação do BugriCast numa conta específica no Twitter. Então, Rafael, muito obrigado. Contamos aí com você, suas opiniões, suas participações. Pra quem ainda não viu, seguir @BugriCast aí no Twitter, mais uma fonte de comunicação com a torcida bugrina. Segundo agradecimento especial, vai pro Léo de novo, fazendo um trabalho monstro aí nos bastidores do podcast. Felizmente aí nós já chegamos a 4 plataformas, lembrando, né, você pode ouvir o BugriCast no Spotify, no Deezer, no YouTube, no SoundCloud. E agora tem a quinta plataforma disponível para todo mundo aí que está ouvindo o BugriCast. Dá uma olhada aí no seu celular. É iPhone? Se for iPhone, você pode procurar aí o aplicativo Podcasts. Já vem instalado no iPhone, já é padrão da Apple, é um aplicativo da própria Apple. E lá digitar BugriCast e pronto. É só dar um assinar ali e você tem mais uma fonte para acompanhar o trabalho do BugriCast. Então agora são 5 plataformas. Léo, obrigado. Foram praticamente aí 15 dias de espera até a aprovação da Apple. Então agora o BugriCast está na Apple, no iOS, nos aplicativos padrões da Apple. Tá bom, pessoal? Obrigado. E o trabalho está crescendo. Vamos que vamos. Obrigado aí pelas sugestões, críticas, elogios. E vamos seguir. Senta que lá vem a história. Bom, pessoal, então aqui no BugriCast especial dessa semana de derby, vamos trazer um convidado super importante para a história do Guarani, para a história dos derbys também. Poucos foram aqueles que tiveram a oportunidade ou o prazer de levantar 2 taças pelo Guarani. Careca, Edson, Miranda e mais um jogador que é o nosso convidado de hoje. Ele foi campeão brasileiro em 78, ele jogou e fez gol no derby de 79 no Pacaembu, jogou a Libertadores pelo Guarani, levantou a taça de prata, fez parte do time de 1982, do Campeonato Brasileiro, aquele time com ataque inesquecível, e também foi treinador do Guarani. Então, muitos serviços prestados para o nosso Bugre, para o nosso único campeão brasileiro do interior. Eu estou falando com Rodolfo Carlos de Lima, também conhecido como Capitão. Tudo bem, Capitão? Tudo bem, é um prazer falar com vocês, com muita alegria relembrar os bons momentos do Guarani, dos jogos, dos títulos, e também poder estar passando algum detalhe novo para vocês. Agradecido. Capitão, antes da gente começar, eu falei para você antes da gravação, eu estou muito orgulhoso e muito feliz de poder falar com você.
Eu não acompanhei a campanha de 78, eu sou um pouco mais novo, mas falar com um campeão brasileiro, um campeão da Taça de Prata, uma pessoa tão importante presente na vida do Guarani me enche de orgulho. Eu acho que é uma oportunidade também para essa nova geração de bugrinos conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre a sua carreira, a sua história, a sua presença na nossa vida. Então, eu estou realmente muito honrado de poder ficar uns minutos aí com você e bater um papo sobre o Guarani. O prazer é todo meu, fico à vontade. Tudo que eu puder esclarecer, falarei sem problema. Vamos lá. Muito legal. Capitão, me conta um pouco do começo da sua carreira. Você começou aonde? Fez categoria de base? Já foi para o profissional? Como é que foi esse seu começo? Antes de chegar no Guarani, como é que você começou na bola? Bem, eu sou nascido em Regente Feijó, é uma cidade ao lado de Presidente Prudente. Iniciei minha carreira futebolística, vamos dizer assim, no Corinthians de Presidente Prudente, hoje praticamente extinto. Fui primeiramente com um atleta amador, mas já treinava diretamente com um profissional, isso aos 16 anos. Aos 17 anos fui profissionalizado e já comecei a participar dos campeonatos paulistas pelo Corintinha, como é conhecido, Corintinha de Prudente. A partir daí, fui vendido para o 15 Piracicaba em 75. 76 fui para o Santos, o 15 me emprestou para o Santos para disputar o Campeonato Brasileiro. 77 fui emprestado para o Vasco para disputar o Campeonato Carioca e também Brasileiro. Na minha volta do Vasco, porque eu pertencia ao 15 Piracicaba, o Vasco queria prorrogar meu empréstimo, eu não aceitava. Aí veio a proposta do Guarani, o Guarani me comprou, foi quando fui para Campinas, para o Guarani em 78. E aí, capitão, tem uma história engraçada que o pessoal conta aqui em Campinas, né? O capitão, ele chegou no Guarani depois de um amistoso que o Guarani fez com o 15 de Piracicaba em preparação aí para o Campeonato Brasileiro. Esse amistoso foi 16 de março, o Guarani ganhou de 2-0 e o capitão defendia o 15. E aí depois veio para Campinas. Lembra disso, capitão? Me lembro, justamente esse intervalo meu de Vasco para Guarani, porque o Vasco queria que eu retornasse para o Rio, eu não aceitei se prorrogasse o empréstimo, e eu fiquei treinando em Piracicaba. Mas eu tinha contrato com o Vasco. Se os torcedores mais antigos observarem, se atentarem, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, em 78, que foi Guarani e Vasco, eu não joguei. Não joguei porque eu tinha um contrato com o Vasco e meu contrato não tinha vencido. Vencia justamente naquele dia do jogo. Até o Guarani perdeu aí em casa por 3-1. Não joguei esse jogo porque eu tinha contrato com o Vasco. Então, a partir de segunda-feira, fiquei liberado do meu empréstimo do Vasco. Foi quando o Guarani, então... o Guarani já tinha me comprado. Foi a partir daí que eu fiquei com condições de jogo, né? Já comecei a participar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E outro detalhe importante, não foi só esse jogo que o 15 fez com o Guarani. Eu tive treinando na base do Guarani com o seu Zé Duarte em 1970. Olha só, essa informação é nova para mim, capitão, não sabia. Mas os mais antigos, aqueles que ficavam todo dia nos treinamentos do Guarani, sabiam disso. Eu fiquei um período de quase um mês no Guarani, mas aí também eu acabei fugindo. Então esse pessoal mais antigo, que acompanhava todos os treinamentos do Guarani, sempre que eu passava, me xingavam, porque, você estava aqui praticamente de graça, tivemos que comprá-lo. Faziam uma certa brincadeira, né? Não era uma coisa séria, mas eu tive na base do Guarani com Amaral, Eli Carlos, Cascorão, Acejarba, bastante gente. E treinado pelo Zé Duarte, um grande professor, né?
O Zé Duarte foi me buscar em Regente Feijó. Ele foi me buscar, ele foi lá tinha um viajante, eu não me recordo o nome agora, ele era um viajante que vendia remédios e foi com Fusca. E eu vim de Fusca com esse viajante, mas o seu Zé Duarte para Campinas. Outros tempos do futebol, né? Que história bacana. E foi legal você contar essa parte do Vasco e você estava preso com um contrato lá, porque era a minha próxima pergunta. O Guarani jogou com o 15 no amistoso dia 16 de março. 10 dias depois estreou com o Vasco, perdeu 3-1, como você disse, e você não estava em campo. E aí no jogo seguinte, dia 30, ou seja, praticamente 2 semanas depois desse amistoso, você já entrou em campo titular do Guarani contra o Bahia, 2-1, né? Justamente, na semana do jogo do Vasco, inclusive, eu estava aí, treinando. Mas como eu não podia jogar e era Semana Santa, eles me dispensaram, eu fui até minha casa para acabar de pegar minhas coisas para me transferir aí para Campinas. Então eu nem vendo o jogo de Guarani e Vasco. Eu cheguei no domingo à noite aí para voltar a treinar na segunda-feira. E, se não me engano, não sei se já jogamos na quarta-feira, acho que na quarta, com CRB, se não me engano, CSA, coisa assim. O Guarani depois do Vasco pegou o Bahia, ganhou 2-1 em casa, e logo em seguida jogou com o CSA. Na outra quinta-feira ganhou 2-0 e você fez seu primeiro gol, né? Justamente, tá certo. É que faz um tempinho, às vezes a memória falha, mas é isso aí mesmo. E me diz uma coisa, como foi esse começo de 78? Ninguém conhecia muito Carlos Alberto Silva, ninguém conhecia muito essa garotada. Como é que foi esse começo de trabalho? Começou perdendo? Como é que foi esse começo de trabalho aí no Guarani? Olha, confesso para você que, partindo do que você me perguntou há pouco, daquele amistoso, realmente eu fui para o Guarani porque eu vi a possibilidade de crescer na carreira, não tinha mais tempo para mim ficar no 15 de Piracicaba. E como houve divergência no Rio com o Vasco, a minha melhor opção realmente foi o Guarani. Mas, sinceramente, pelo amistoso, eu sentia que sofreria um pouco. Mas, com o desenrolar do campeonato, com o conhecimento de todos, o time foi se ajeitando. Porque, lembro que nesse amistoso, acho que o Miranda começou jogando até de ponta direita. Ou era o Renato de ponta direita, tinha um gringo de centroavante, era uma coisa meio esquisita o time do Guarani. Eu falei, estou indo porque primeiro tem que sair de Piracicaba, mas graças a Deus as coisas se encaminharam. O Guarani tinha uma base boa, né? Isso facilitou bastante, porque praticamente 50% do plantel ou mais, dos titulares, talvez 50%, eram da base, que já vinham jogando junto há 3, 4, 5 anos. Então isso facilitou bastante, né? Lógico que era um campeonato diferente, mas você já tinha Mauro jogando há 2 anos, Renato jogando já há 1 ano, Miranda jogando há 1 ano. Quer dizer, já eram jogadores que já tinham rodado um pouquinho e não tiveram tantas dificuldades. E talvez, acredito até que o Guarani, naquele momento, precisasse de um ponta-direita, ponta, como eu jogava, né? Porque o Miranda era improvisado, o Renato era improvisado, não sei se tinha outro jogador ou não antes de mim, não me recordo. Mas eu acho que a coisa vem se encaixando, né? Antes do Bozó veio o Macedo, estava o Macedo, praticamente chegou junto comigo. Também era um ponta, né? Depois veio o Bozó sendo um ponta, mas com outras funções. Mas, na realidade, se você a torcida bugrina, os conhecedores do Guarani, não tinha outro ponta, só tinha eu. Quer dizer, eu não jogava ali, jogava o Gerson, que era um meia, né? Então, praticamente, realmente, eu acredito que não tinha outro jogador para a posição. E você falou aí do gringo, eu acho que você está se referindo ao Pedete,
que era um centroavante, que jogou muito pouco, praticamente não jogou pelo Guarani, e ele foi titular nesse amistoso, e realmente o Renato foi ponta direita. Mas aí, engraçado você falar que deu um pouco de medo, né? Parecia que o time não era tudo isso, ou que viria a ser, né? Com a entrada de novos jogadores, mas o time foi embalando, né? Começou perdendo, ganhou, aí enfiou 5-0 no Confiança, e você inclusive marcou o primeiro gol aqui no Brinco de Ouro, e do jogo em seguida do Confiança foi o derby. Guarani ganhou 2-1, 2 gols de Careca, você titular. Lembra um pouquinho desse jogo? Você lembra como é que foi? O derby com a Ponte? Isso, 2-1, 2 gols do Careca. Veja bem, o início do campeonato não jogava o Careca, né? Jogava o Adriano. Isso. E quando eu cheguei aí, por exemplo, eu não conhecia o Careca. Eu treinava, tinha alguns jogadores que eu conhecia já, porque já tinha jogado o Campeonato Paulista aí 3 anos praticamente, mas não conhecia todos. O Miranda, particularmente, conhecia porque ele também é da minha cidade, lá de Presidente Prudente, então já tinha conhecimento do Miranda. O derby se desenhou de outra forma, porque durante a semana, não sei se o Careca jogou um jogo antes, se já entrou ou não, mas o Adriano vinha tendo problemas de contusão, e o Careca acabou treinando, se ajustou. Eu sinceramente não me recordava muito do Careca. A partir desse derby, sim, porque ele foi definidor, foi o que praticamente ganhou o jogo pra gente, fez os 2 gols. E a partir daí, o Careca se tornou titular do time e, de alguma forma, o nosso time era um time constante, né? Então era um time que foi se entrosando com o decorrer do campeonato, porque havia sempre poucas mudanças. Acho que isso foi um fator positivo para o time ir se enquadrando durante o campeonato. E eu tenho 2 curiosidades antes da gente chegar na parte final de 78. Primeiro, o que você tem para me contar dessa derrota de 5-1 para o Remo, que foi a maior goleada que o Guarani tomou no campeonato de 78, e depois a super vitória por 3-0 contra o Inter lá em Porto Alegre. O que você pode contar desses 2 jogos aí que você teve presente, tanto lá no Pará, né, contra o Remo, como em Porto Alegre contra o Inter? Esse jogo do Remo lá em Belém foi engraçado. Eu acho que nós saímos para fazer uma turnê para o Nordeste lá, porque acho que fizemos 3 jogos seguidos lá no Nordeste. E o Remo, talvez, se não me engano, foi o último. Eu não sei se foi uma questão de você não ter local próprio para treinar, de mudar a configuração do treinamento, Mas, na realidade, esse jogo foi 5-1, mas não vou dizer que o Guarani merecia ganhar, mas era um jogo para ser 7-6, 6-5, porque o que nós perdemos de gol nesse jogo foi uma enormidade. Só eu lembro que eu saí 2 vezes, eu e o goleiro, e não consegui fazer o gol. Renato saiu também 1, 2 vezes, não conseguiu fazer os gols. E os gols que nós tomamos foi uma saída de bola, o Silveira escorregou, o outro deixou, um deixa para um deixa para o outro. Quer dizer, não foi uma superioridade assim, foi um jogo em que nada deu certo. Foi um jogo assim atípico. Se a gente fosse jogar lá mais 10 vezes, ganharia 9. Então foi uma coisa atípica, difícil de ser explicada, mas muito mais por deficiência da gente, para a gente estar no mau momento, do que por o Remo ser superior, porque, por incrível que pareça, o Viraburgo fez os 5 gols. Fez os 5 gols, então, pois é. Pois é, então é até uma coincidência, não é isso? Porque poderíamos ter perdido entre 3, 4, 5 jogadores terem feito os gols. Não, foram o único jogador que fez os 5 gols. Então foi uma coisa muito esquisita, assim, difícil de ser explicado.
E ali, só para falar ainda desse jogo, vocês chegaram a pegar no pé do João Roberto, porque o Neneca foi goleiro a campanha inteira. Aí quando o João Roberto entrou, tomou 5 do Bira, pô. É lógico que sempre tem aquele, né, no bom sentido, aquelas brincadeiras. O João era um puta companheiro, um cara sensacional, sempre foi boa praça, é amigo até hoje, né? E é lógico que havia as brincadeiras, mas isso acontece, foi um acontecimento que não foi agradável, mas acho que fez parte para que também a gente, de alguma forma, encarar a coisa com mais seriedade, né? Porque às vezes a gente cresce mais com os erros, com os defeitos, do que com virtudes, não é isso? Claro. E lá em Porto Alegre? Bom, lá em Porto Alegre, de um modo geral, eu computo essa vitória, apesar de a gente ter jogado muito, a gente ter feito uma partida extraordinária, sem erros, sabe? Foi uma coisa realmente fantástica, mas esse jogo tem uma característica diferente, eu diria assim, de um aspecto diferente. Se o Carlos Roberto Silva estivesse vivo, a homenagem seria para ele, porque ele foi muito feliz na palestra, no trabalho que ele fez. Porque o Carlos Alberto Silva era um técnico muito trabalhador, mas a maior virtude dele era ser um motivador. Ele era realmente um motivador de primeira linha. E nesse jogo, pelos acontecimentos que teve, de um programa de TV, de pessoal falar que o Guarani tinha um ataque de riso, e que o Inter, voltando o pessoal da seleção, 3, 4 jogadores voltando da seleção, da Copa da Argentina, era o favorito, que era jogo para goleada, que era já os pontos já no embornar, como se diz, onde se dizia antigamente. Então o Carlos Alberto foi feliz na palestra, ele foi feliz no que ele falou, e acho que todo mundo se motivou e fizemos o que sabíamos e mais um pouco. Essa é a realidade desse jogo. E acho que estava muito favoritismo para o Inter, né? O pessoal tinha acabado de voltar da Copa do Mundo, Falcão jogando muita bola, Caçapava, Batista, e o Guarani foi lá quietinho e acabou com o Inter lá dentro, né? Esse jogo acho que foi o divisor de águas, vamos dizer assim, do campeonato. Porque o Guarani vinha numa ascensão, não até de tropeço do Remo, mas vinha numa ascensão, mas a partir daí eu acho que foi quando fincamos uma diretriz mesmo de pensar em alguma coisa, de chegar um pouquinho mais longe. Lógico que nesse momento ninguém pensou em títulos. Tudo bem, ganhou do Inter, era o antigo campeão, tudo bem. Mas não se pensou em títulos a partir desse jogo. Se acreditou mais do que a gente poderia chegar muito mais longe. Essa é a realidade de tudo. E daí pra frente ninguém segurou o Guarani, né? Foi até a final, levantamos o caneco e até hoje o único time do interior a ser campeão brasileiro. Como é que foi dali pra frente, capitão? A decisão com o Vasco, o Sport, depois a finalíssima com o Palmeiras, o pênalti do Zenon no escurinho, a festa em Campinas. Como é que foi essa reta final? Olha, o jogo seguinte nós fomos para Goiânia, acabei nem indo, porque eu tinha um probleminha na perna, e esse jogo aí de Porto Alegre, até acho que eu não fiquei até o final do jogo. O jogo ficou muito pesado, eu senti, não fui para Goiânia. Aí o Guarani empatou 1-1 em Goiânia, a partir daí ganhou 11 jogos seguidos. Né? Acho que a trajetória é essa. Isso mesmo. Veja bem, nós tivemos alguns com o Vasco, nós tivemos outro confronto, acho que o Botafogo do Rio na sequência. E a gente foi entrando em campo com uma convicção que a gente
tinha capacidade. Um jogador que era o capitão nosso time, que era o Edson Índio, ele era um cara simples, muito simples. E ele era objetivo no que ele dizia, sabe? Às vezes ali na porta, na entrada do túnel, ele falava, gente, chegando até aqui, podemos subir mais um degrau, vamos pensar nisso. Então, a nossa cavalgada, vamos dizer assim, foi num trote, mas sempre para frente. Então, a cabeça nossa começou a girar, eu posso vencer esse, venci, posso vencer mais esse, e a coisa foi chegando até os finais. Nós fomos pegamos o Sport nas oitavas, né? E íamos decidir em casa. Tivemos a felicidade também de fazer um jogo lá, ganhar de 2-0 fora, então a gente veio com uma vantagem grande, goleamos o Sport em casa. Isso aí nos deu um sentido de que, mas estávamos entre os 8, agora estamos entre os 4. Né? Se você está entre os 4, na hora que você vai decidir para chegar em primeiro ou segundo, é um passinho a mais. Então foi essa decisão com o Vasco. Também nós já tínhamos feito o resultado em casa, tivemos 2-0 em casa, quer dizer, não que nos facilitou no Rio, mas a gente tinha uma diferença muito grande. O Vasco tinha que fazer 3 gols. E se você ver durante o campeonato todo, nosso time não tomava 3 gols, a não ser com o Remo, que tomou um 4-2. Se não tiver o Bira do outro lado, tudo bem, né? Pois é. Então, se não houvesse, como não houve um jogo atípico, a gente poderia até ter perdido para o Vasco no Maracanã, mas dificilmente perderia de 3-0. Então, a gente foi com bastante confiante, e o Guarani, a gente tinha uma coisa boa, não era um time que ficava vamos dizer assim, com as costas atrás, né, para não falar outra coisa. Era um time que se propunha a jogar, um time que tinha que estar na frente, Então a gente não dava muito mole para um time nos pressionar de modo seguido, sabe, aquele que nos desse desespero. A gente propunha um jogo e ia para cima. E lá no Maracanã aconteceu isso. Em 20 minutos a gente fez 2 gols, quer dizer, aí o Vasco tinha que fazer um monte de gols, quer dizer, impossível, né? E o pessoal do Vasco pegou no seu pé, porque você tinha saído de lá para jogar no Guarani e eliminou o Vasco e foi para a final? A torcida chutava, os jogadores ali que se tornaram meus amigos me xingavam também, mas no bom sentido, né? A gente tinha afinidade, mas naquela hora ali cada um defende o seu. Mas indo para a final, aí tivemos umas coisas interessantes que eu me lembro assim, da final. Tivemos um jogo duro no Morumbi. Palmeiras teve algumas chances de fazer gols, de sair na frente. Se sair na frente complicaria. Tivemos a infelicidade do lance do Leão com o Careca. Tivemos então a vantagem de fazer 1-0. Aí eu tenho que falar da diretoria, que a diretoria foi firme até o final, porque queriam transferir o jogo da decisão para São Paulo. E o seu Ricardo, com o Michel, com os demais companheiros foram firmes e não arredaram o pé. Se tem que jogar em Campinas, se nosso campo é pequeno, se cabe só 15 mil, é só 15 mil. Não interessava para eles por 100 mil. Eles queriam, pelo tudo que a gente tinha feito, e por tudo que a torcida naquela época, sempre 10 mil, 12 mil pessoas no campo, sempre bastante gente no campo, eles mereciam que a final fosse em Campinas. Então eles foram responsáveis por a gente fazer a final em Campinas. Felizmente, né? Porque às vezes as coisas poderiam mudar se fosse em São Paulo novamente. E me diz uma coisa, o Guarani, campeão brasileiro, gol do Careca na final,
O Guarani não tem uma foto, ou não teve a cena do Edson levantando o troféu lá no gramado. Vocês correram tudo pro vestiário na hora de comemorar o título e tem uma foto do Edson no vestiário com a taça. Já estava combinado isso aí, ô capitão? Não estava combinado. Veja bem, aquele dia, um pouquinho antes de terminar o jogo, a gente já presenciava que a torcida iria invadir o campo. A gente sentiu lá dentro do campo isso. E a nossa reação primeira foi ficar esperto. Eu, por exemplo, estava lá do outro lado, estava longe, segundo tempo, estava longe do túnel do vestiário, tinha que atravessar o campo. Mas foi ficando preferencialmente mais para dentro do campo que para fora, porque a gente percebia que ia ter invasão. O que a gente ia fazer? A atitude nossa foi sair correndo, porque a gente não sabe o que a torcida poderia ter feito, né? Então, quem estava mais próximo se safou mais rapidamente. Eu fiquei um pouquinho para trás e ainda sofri, mas coloquei minha camisa dentro do calção aqui, já fiquei sem camisa e ninguém... muita gente foi me deixando porque viu que eu estava sem camisa, porque eles queriam arrancar a camisa, arrancar calção, arrancar tudo, né? Sei. Então, mas não foi uma coisa planejada, foi uma necessidade de sair correndo. Né? Se você perguntar para mim se eu vi o Edson levantar a taça, eu não vi. Ô, louco! Você pode ver que está ele com a diretoria, as fotos que eu tenho aqui, ele com a diretoria, não tem um jogador junto. Pode ver isso. É verdade. Foi num cantinho do vestiário, sei lá, o cantinho da onde que ele levantou a taça, tem essas fotos. Não tem ninguém, não lembro de ter visto nenhum jogador com a taça. É verdade, só tem a diretoria e tem uma foto com os policiais do lado. É verdade. Pois é. E me diz uma coisa, e a festa depois, Guarani classificado para a Copa Libertadores pela primeira vez, campeão brasileiro, como é que foi esse momento de alegria aí? Um festão, cada um foi para sua casa. Não teve festa. Ninguém se programou para festa. Eu era solteiro na época, ainda morava em cima aí na concentração. Sim. Tinha vindo um ônibus lá da minha cidade com a minha namorada, hoje minha esposa, meus pais, parentes, amigos. Eles foram embora, eu peguei meu carro, não tinha onde ir, fui num restaurante comer uma pizza, tomar um vinho. E 9 horas da noite eu estava dormindo. Essa foi a comemoração do capitão campeão brasileiro de 78. Sozinho. Olha só. Absolutamente sozinho. E acredito que muita gente foi assim. Olha só. Porque a diretoria, o clube não combinou nada, nem nós tivemos a coragem de combinar alguma coisa, porque a gente tinha um pé no chão. Não que a gente achava que ia perder, achava que ia ganhar. Mas você vai tomar a iniciativa de armar uma festa, depois você perde o jogo, você vai fazer o que com a festa? Que simplicidade, hein? Que legal, que legal. Pé no chão mesmo, hein, capitão? Pé no chão sempre. Por isso que foi um grupo sempre unido. Toda foto que você vê, presta atenção, tem sempre o pessoal sorrindo. Sempre uma alegria muito grande. Então era um grupo fechado. Que legal. É muito interessante isso. E aí, vamos avançar no tempo. Guarani, time de Campinas, interior, campeão brasileiro, foi jogar a Copa Libertadores. Campeonato muito grande, hoje tem uma proporção maior ainda, mas já era difícil naquela época, hoje também. E o Guarani teve muitos desafios aí viajando pela América do Sul. Como é que foi representar o Brasil, capitão, com a camisa do Guarani na Copa Libertadores de 79? Olha, foi uma experiência nova para mim também. Foi a primeira vez em 79 a Libertadores. Foi gratificante. O início da Libertadores eram diferentes do que é hoje, né? Hoje a coisa se torna um tanto mais fácil, porque há mais clubes de uma divisão diferente. Naquela época era o campeão e o vice de cada país,
Então confrontamos novamente com o Palmeiras, né? E nós pegamos os times do Peru. Tudo bem que passamos bem a primeira fase e tal. Nós éramos, para o pessoal de fora, um time desconhecido. Então, de certa forma, nos primeiros momentos nós tivemos vantagem, porque todo mundo vinha para cima pensando que ia ganhar os jogos. Palmeiras não, que foi nosso adversário, era adversário sempre. Então, na primeira fase, foi até de certa forma, foi cômodo para a gente. Agora, a partir daí, o pessoal toma conhecimento. E a Libertadores, naquela época, não tinha televisionamento. Você apanhava para entrar em campo, você apanhava dentro de campo, apanhava para sair de campo. Era complicado, sabe? Sim. Hoje, com a televisão, com o pessoal em cima, acontecem as coisas, mas acontecem em menores proporções. Então, a gente teve jogo que no Chile, a gente apanhou, as coisas complicadas. Mas eu acho que o Guarani, pelo time que tinha condição de ter ido um pouquinho mais longe, ter disputado até a final, porque nós tivemos um jogo com Palestino que poderíamos ter ganho, ficamos no 0-0. E depois tivemos a infelicidade de perder o Olímpia, que o Olímpia foi o campeão. Acabou sendo campeão, perdemos o Olímpia com um gol no final lá, um gol de escanteio. Mas esse gol aí foi meio mandrake, não foi não? Foi mandrake, fizeram falta no Neneca, fizeram uma série de coisas. Então também não perderia o jogo lá no Paraguai. Então, mas a Libertadores nessa época era isso. E a gente não pode reclamar porque a gente tinha conhecimento que a coisa era complicada, e a hora que vai afunilando, quem tem mais poder político, quem tem mais conhecimento, acaba chegando mais longe. Então, isso realmente aconteceu. E assim, para contextualizar para quem está ouvindo a gente, né? O Guarani foi campeão em agosto de 78, e depois foi jogar Libertadores no primeiro semestre de 79. O último jogo aqui já estava eliminado, né, como o capitão falou, empatou com o Palestino, perdeu do Olímpia, e aí a sequência de outros resultados não nos favoreceu, e o Guarani acabou disputando o último jogo em maio de 79, em casa contra o Olímpia. E aí, praticamente 10 dias depois, o Guarani entrou em campo, lá em São Paulo, naquele que foi um dos grandes derbys da história, Guarani e a Ponte jogando em São Paulo, partida válida pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu, praticamente 45 mil pessoas. Capitão, me conta um pouquinho, como é que foi essa história de jogo em São Paulo, tanta gente no estádio, as caravanas, e no fim, a vitória por 2-0, e você fez o primeiro gol, né? Rápida de Bozó para Renato, que devolveu a Bozó. O centro foi para Careca, que dominou e deu na medida para Capitão chutar colocado. Zenon deu a paradinha e jogou a bola para um lado. Carlos foi para o outro. Guarani 2-0. Esse jogo eu tive num programa de TV umas 2 semanas atrás, até com o Zenon de Campinas e eu aqui de Ribeirão Preto. Eu até perguntei para o Zenon, você lembra por que ele bebe? Porque saiu esse assunto do bebe, sabe? Eu até não, por que o bebe foi para São Paulo? Ele não soube responder, depois alguém da produção do programa passou e ele respondeu. O Bebe foi para São Paulo porque todo Bebe aí em Campinas estava dando confusão de torcida, briga, arrebentava com o campo, então era prejuízo para um clube, prejuízo para outro, a polícia já não tinha mais controle da coisa, então esse Bebe foi para São Paulo. E eu também não sabia disso, né? Foi nesse programa de TV que eu me lembraram. O Bebe foi para São Paulo, foi para Pacaembu, é o maior público de Bebe até hoje. E pagantes, quase 40 mil pessoas, 39 mil e lavar fumaça, por aí. Eu falei 45, mas são 38.948. Por isso, mas tinha mais gente, né? Com certeza tinha mais gente, porque sempre tem 7, 8 mil pessoas que entram sem pagar. Então, realmente foi o maior público.
Então, um jogo... a Ponte tinha uma excelente equipe também, né? Eram equipes equivalentes. E foi um jogo atípico, porque 10 minutos de jogo, o Mauro foi expulso. O Mauro Cabeção, lateral direito, foi expulso. Aí o Carlos Alberto, ele me colocou como lateral direito na hora de defender, mas na hora de atacar, o Zé Carlos explicou, o Zé Carlos falou: capitão, com a bola, você pode ir embora, eu faço só cobertura aqui. Perdeu a bola também, tenta chegar aqui para recompor a defesa e tal. E eu acabei fazendo um gol ainda nesse jogo, jogando com 10 jogadores ainda, numa descida pelo lado. Tem um gol que eu estava falando com o Zé, não, se olhar bem, parece aquele gol do Carlos Alberto. Eu ia fazer essa pergunta para você. Parece muito. Na Copa do México, né? Parece assim, mais ou menos uma jogada, mais ou menos definida da mesma forma. Depois teve um pênalti no Renato, que os caras tiraram pra cacete, que não é, mas foi. O Zernão foi pra dentro e vencemos por 2-0. Foi interessante. Acho que é o único clássico, o único derby fora de Campinas, acredito eu, né? Foi o único derby fora de Campinas. Para explicar para o pessoal, então 2-0, Campeonato Paulista de 78, terceiro turno. Aqui, capitão, pelo que eu tenho de lembrança, funcionou da seguinte forma: o derby foi em São Paulo pelo seguinte motivo: todos os adversários do Guarani na terceira fase que fossem do interior, Francana, Juventus, e até entrou, acho que a Portuguesa e o Botafogo de Ribeirão na jogada, os jogos foram em Campinas. Todos que foram dos grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, os jogos foram em São Paulo. A federação quis assim. E o derby, para não favorecer nem um lado nem outro, a federação decidiu fazer em São Paulo também. Interessante, bom saber. Foi exatamente por isso. E como é que foi voltar para Campinas depois? Ganhou lá em São Paulo, poxa, um jogador a menos boa parte do tempo, né? Porque o Mauro, como você falou, foi expulso logo no primeiro tempo, antes do Guarani fazer 1-0, aí com um a menos você fez 1-0, aí o Nenê Santana foi expulso no segundo tempo e o Zenon fez 2-0. Como é que foi a volta? Como é que foi o vestiário? O derby é um jogo diferente. O derby é o derby, né? Derby é aquele jogo que você tem que pensar que é o primeiro e é o último. Todo mundo tem que entrar, o jogador tem que entrar, veste a camisa do seu clube. A gente vestia a nossa camisa com muito orgulho. E era derby, era aquele jogo, igual normalmente se fala. Você desce de divisão, mas não perde o derby. Sempre foi uma rivalidade, é o jogo mais importante dos clubes de Campinas, né? Então, a gente levava nesse sentido. Não é que a gente ia para uma guerra. A gente ia uma pequena batalha, sem falar guerra, sabe? Daqui a pouco tá todo mundo brigando. Mas é a rivalidade, né? Mas ia consciente de que se ganhasse, você teria um conforto aí, teria uma força maior para continuar no campeonato. Se você perde, é aquela crise, você aguentar 15, 20 dias, um mês, aquela mesma coisa. Estaçante, né? Você perdeu, você fica com aquilo na cabeça, não dorme 3 dias. Pelo menos eu era assim, né? Não sei se os jogadores atuais pensam a mesma coisa, mas tinha isso na cabeça, né? Não saía na rua de vergonha. Ficava em casa. São outros tempos hoje, né, capitão? Acho que no tempo que você jogou, eu acho que a responsabilidade do jogador de futebol era um pouco diferente com a instituição. Hoje é tudo muito egoísta, muito individual, né? Pois é, assim, infelizmente, né? Porque o futebol é um esporte coletivo, não adianta, a individualidade só não acaba não fazendo nada. Então você tem que ter se você não tem um grupo muito forte, nós tínhamos um grupo forte, um grupo unido. Por isso que nós ficamos 2, 3 anos aí, praticamente, quase que imbatíveis, perdendo poucos jogos. Agora, como você não tem um grupo e não é unido, é complicado, né? Então, a gente
só espera que esse derby de domingo aí nós possamos ser felizes, né? Novamente. Essa é a nossa esperança. 1-0 já tá bom. Aí você falou uma coisa agora que é a deixa aqui para a parte final da nossa conversa. Capitão campeão brasileiro, capitão que jogou Libertadores, que fez gol em derby e que também foi campeão da Taça de Prata em 81. Então teve a alegria de ser campeão 2 vezes pelo Guarani, certo? Justamente, as 2 estrelinhas aí eu participei. Uma coisa interessante, pode ver que na Taça de Prata eu jogava pelo lado esquerdo. A maioria dos jogos eu joguei pelo lado esquerdo. O Guarani tinha contratado o Lúcio, eu tinha sido vendido para o Inter de Porto Alegre. No final de 80 para 81. Aí na hora de se apresentar em Porto Alegre, lá houve uns problemas. Não vou entrar em detalhes porque envolve pessoas aí de cima, hein? Então não vou entrar em detalhes. Aí voltei para o Guarani, como eu tinha saído, o Guarani foi lá no Palmeiras, contratou o Lúcio. Aí cheguei em São José, aí já era o seu Zé Duarte, ele como bom pai, como sempre foi, falou, capitãozinho, né, que você tem que jogar pelo lado esquerdo para mim lá, porque eu não consigo fazer o Lúcio jogar do outro lado. O Lúcio não tem cabeça para jogar. O Lúcio tem que correr aqui em cima da linha e você tem que jogar do outro lado. Aí eu não gostava não, parece que eu não gosto, mas em função disso ele me ajudou, porque está mais para frente o Palmeiras com o Minelli para jogar no ponto esquerdo, com indicação do seu Zé. Então, de alguma forma, embora não gostando, isso me ajudou bastante, porque me fez me adaptar pelo outro lado do campo. Que aí no Guarani, se vocês notarem, quando eu não jogava o Careca, jogava eu de centroavante, porque eu era centroavante de origem, mais direito ponta, então eu jogava de ponta, de meia, mas pelo esquerdo poucas vezes. Então eu comecei a jogar pelo lado esquerdo a partir de 81. E aí levantou mais um troféu. Esse tem foto do Edson carregando o troféu no estádio, hein? Bom, aí sim, né? Esse jogo foi mais calmo, né? Porque contra a Napolina já não foi aquele alvoroço, já foi uma coisa mais tranquila, realmente. E me diz uma coisa, eu tava pesquisando aqui, depois da Taça de Prata, você chegou a sair do Guarani e voltou depois em 82, foi isso? Veja bem, então, voltando aqui que eu falei para você, eu não gostava de jogar pelo lado esquerdo. E antes desse jogo, era uma coisa interessante, não tá o seu Zé aí para confirmar que nós estávamos olhando lá de cima. Nesse jogo, nessa decisão napolina, eu fui, antes do jogo, fui falar para ele que era o meu último jogo no Guarani. Porque eu tinha tido uma proposta do Curitiba que era irrecusável. Uma coisa... E era uma coisa de... Mas também, né, capitão? Campeão brasileiro, Libertadores, perto de ser campeão da Taça de Prata, tem que valer o passe mesmo, né? Mas é que eu não gostava realmente de jogar pelo lado esquerdo. Então, como eu tinha uma proposta, eu falei, pelo menos eu vou lá, vou jogar do meu lado lá. E também na época era um time... Na época não, até hoje é um time grande, mas na época era um time de, vamos dizer, estava mais bem situado como o Guarani também estava na época. Então eu fui emprestado pro Curitiba, me ligava toda semana, eu estou te monitorando, você vai fazer esse campeonato seu aí, depois você volta para cá. E realmente voltei para, né, fazer o Campeonato Brasileiro de 82. E aí eu tenho nos arquivos aqui, no Campeonato Brasileiro de 82, aquele timaço do Guarani, um ataque incrível, e uma das maiores goleadas, quer dizer, a maior goleada da história do Guarani em campeonatos brasileiros, né, que foi em 1982, contra o River do Piauí, 8-0, o capitão marcou gol também. Tá em todas, hein, capitão? Brincadeira, hein? Eu era ponteiro, mas era de fazer gol. Eu só não fazia mais gol que o centroavante. Depois disso, e do Zenon, que batia falta, pênalti, tiro de meta, lateral. Aí não dava também para competir com o Zenon, né? E esse 8-0 é a maior goleada do Guarani na história de brasileiros e foi, inclusive, numa semana
em que o Guarani fez 8-0 no River, 8-1 no Ceará e depois 4-1 no Botafogo. Então, em 3 jogos em casa, 20 gols. Acho que isso marcou o maior ataque da história de campeonatos brasileiros, né? E inclusive, até hoje, né? Nunca essa marca de 53 gols em 20 jogos foi batida. Eu acho que até em número de vitórias, aquele campeonato de 78, 11 vitórias consecutivas, acho que ninguém bateu até hoje. Eu ia fazer esse comentário também aqui na parte final. O Guarani ganhou 11 seguidas em 78 e no Brasileiro de 79, na estreia contra o 15 de Piracicaba, onde você começou, o Guarani ganhou de novo, 2-0, inclusive um gol seu. Então são 12 vitórias seguidas que até hoje ninguém bateu em todos os tempos de Campeonato Brasileiro. Pois é, do 15 aí é novidade para mim, 12, só contava 11. Do gol do que eu fiz contra o 15 eu lembro, que era até o Almeidinha lateral esquerdo, o Almeidinha foi aí pro Guarani. Ele tá em Campinas até hoje, de vez em quando ele tá lá no Brinco de Ouro. Conta pra mim depois, capitão, depois de uma carreira incrível, presente aí em todos os grandes momentos da história do Guarani, o que você fez depois? E o que você tá fazendo hoje, né? No Guarani, depois de 82, 83, eu fui vendido pro Atlético Paranaense. Aí nós formamos um belo time lá também, o ataque era Capitão Oste e Assis, o casalzinho. Olha só. Nós somos bicampeão paranaense, fomos terceiro do Brasil, 83. Perdemos pro Flamengo também, perdemos 82 pro Guarani e Guarani e Flamengo, depois eu perdi pro Flamengo de novo em 83, lá com o Atlético, numa semifinal. E olha que lá a gente tinha vantagem, o Atlético tinha vantagem de decidir em casa e fazer o mesmo resultado, mas perdemos no Rio 3 e ganhamos em Curitiba 2-0, faltou um gol para ir para os finais. Faltou um. Faltou um gol. Depois do Atlético eu vim para Palmeiras, voltei para o Atlético, tem um campeonato brasileiro pelo Paraná Clubes, mas pertencia ao Atlético, fui emprestado para o Paraná Clube, que naquele ano o Atlético foi fora do Brasileiro. A partir daí tive divergências lá também em Curitiba, já estava lá 5 anos praticamente. Eu vim para Marília, já vim trazendo a mudança, eu tinha minha moradia fixa em Campinas, então já vim aqui para Marília, depois vim para São José dos Campos, fiquei pertinho de São José dos Campos, eu já praticamente morava em Campinas, de volta. Depois, função de sempre estar longe da família e tal, a família cobrando e tal, eu resolvi parar. Parei cedo, faz 31 anos, 32 anos, eu resolvi parar e fui trabalhar na base. Trabalhei na base do Guarani, comecei com o juvenil, campeão paulista, em cima da ponte, num derby. Olha lá. Final, um derby em 87. Você treinava, se lembra de algum jogador dessa época? Lembro, tem uns meninos que subiram. Eu tinha o centroavante, um menino que era de Santos, depois jogou no time de cima aí, não lembro o nome, depois foi pro México, tinha o time do Amaral. Que mais que tinha? Agora não vou lembrar assim direito, o Vigelino, o Meia. Aí você ficou de treinador da base até quanto tempo? Até 90 e pouquinho? Eu fiquei 87, 88, aí fui para a Arábia Saudita. Fui para a Arábia Saudita, aí retornei ao Guarani, depois da Arábia Saudita, retornei no Guarani, acho que em 92. Eu tenho uma estatística aqui, capitão. O ano é 1993, torneio Ricardo Teixeira. Você treinou o Guarani em 2 oportunidades, numa vitória de 3-1 sobre o Bragantino no Brinco de Ouro e depois numa derrota por 3-1 também para o União São João lá em Araras. Tem um jogo, acho que contra o Mogi também. Mogi também? Acho que sim, viu? Nesse torneio porque veja bem, o time depois que eu fui campeão de juvenil, eles me passaram para o júnior.
Aí eu montei um time de júnior. Time de júnior que foi pro Minto. Não, juvenil fui parado. Quando eu voltei no Guarani, já voltei no júnior. Aí eu montei esse time que foi campeão da Taça São Paulo, praticamente foi eu que montei. Ah, o time do seu Pupo Gimenez, 94? Tipo do seu Pupo. Do seu Pupo era coordenador na época. O seu Pupo não era um treinador. Porque é verdade, o Guarani foi campeão paulista sub-20 em 93, antes da Copa São Paulo de 94, é verdade. Era meu time que eu tinha montado. Eu cheguei aí, tinha três goleiros e 5 jogadores de linha. Fui montando o time. Eu jogava o Alberto, que hoje é treinador lá para no Havaí. Alberto Valentim, isso mesmo. Roberto Valentim, jogava Adriano, tinha da Silva, Mauricinho ponta direita, até o Luizão de vez em quando. Mas esses jogadores já faziam parte do time de cima. Era difícil jogar embaixo. Mas aí veio quando eu estava dirigindo o time principal aí nesses jogos que você citou, veio o Carlinhos como treinador. Carlinhos, sei, do Rio, do Flamengo. O Carioca, sei. O Carioca. Aí, ele me puxou para cima. E o pessoal do Amador não queria. Não, porque você tem que ficar aqui embaixo, tem que ficar na base. Na base foi aí que o seu Pupo assumiu no final do ano. O seu Pupo assumiu e... O seu Pupo assumiu depois da decisão do Paulista. Decidimos o campeonato paulista contra a Ferroviária. O primeiro jogo em Araraquara, 3-5. Aí fomos decidir em casa e ganhamos mais de um monte. Nossa Senhora. Aí esse time ficou na mão do seu Pupo. Aí o seu Pupo, quem foi na Taça São Paulo foi o seu Pupo e o time foi campeão. Olha só. Essa é outra história que eu não sabia. Então, olha, capitão, você tem serviço prestado pro Guarani, hein? Pelo amor de Deus, quanta coisa boa. Eu tenho de trabalho e jogar e trabalhar, eu tenho praticamente 8 anos de Guarani, né? Nossa, que beleza. E você tá fazendo o que hoje? Você tá em Ribeirão, tá descansando? O que você tá fazendo aí? Hoje eu depois dessas idas e vindas aí, eu mudei aqui para Ribeirão Preto, porque eu tenho meus pais aqui, minha família toda hoje mora em Ribeirão Preto. Acabei ficando por aqui e continuei com futebol. Trabalhei até 3 anos atrás, estava trabalhando como técnico, auxiliar técnico. Fiquei os últimos 7 anos que eu trabalhei, fiquei em Goiânia. Trabalhei no Goiás, no Atlético, Vila Nova. Fiquei uma parte de uns 7 anos praticamente em Goiás trabalhando, mas como moradia aqui em Ribeirão, né? Tenho minha moradia fixa hoje aqui. Esse foi meus últimos anos, só 3 anos que eu estou aposentado, mas aposentado mesmo. Estou curtindo aqui a família, viajando, aproveitando um pouquinho. Tem que aproveitar a vida também, né? Acho que está na hora um pouquinho. Que legal, olha, acho que tem muita história, o pessoal que ouviu aqui, que está ouvindo, vai gostar pra caramba. Capitão, eu agradeço imensamente o seu tempo, batemos um papo delicioso. Você tem vindo a Campinas, não, capitão? De vez em quando passa por aqui? Passo sim, apesar que agora eu estava resolvendo problemas de familiares lá para Prudente, região de Feijó, eu tenho ido mais para Prudente do que para Campinas. Mas eu passo por aí sim, porque às vezes eu estou sempre aí com o Careca é meu afilhado, né? Ele é meu casamento. Então eu estou sempre com ele, a gente está se falando sempre, às vezes se marca alguma coisa aí, a gente vai aí para Campinas, fica aí 2 dias, 3 dias aí. Pô, capitão, que legal. Se bater com algum jogo do Guarani, tá mais do que convidado pra gente assistir, relembrar, contar a história e dar seus palpites também, porque de bola você entende, hein? Agora eu só observo, viu? Não tô falando muita coisa não de futebol, porque a gente fala, hoje a gente fica meio nervoso pra falar, né? A gente não gosta de muita coisa, assim, acha que tudo tá ruim, então prefiro só observar, né? Legal. Capitão, mais uma vez, obrigado. Para mim, de novo, um orgulho, uma honra enorme conseguir falar com você. Foi uma conversa super bacana, com um monte de informação nova, dá oportunidade para torcida, principalmente os mais novos, te conhecerem um pouco mais e saber como você foi importante. Capitão, eu tenho um levantamento aqui de mais ou menos 205 jogos pelo Guarani que você fez
e 40 gols marcados. Tá uma média boa, hein, de todos esses anos de Guarani. E um monte de dois títulos, Libertadores, revelação de jogadores. Tá bom, hein? Eu fui considerado o melhor ponta-direita de 78 aí. Eu também recebi um prêmio. Na época não tinha Globo, né? Era outra coisa. Você recebia aquele troféu Gandula, que era da Gazeta Esportiva. Da Gazeta Esportiva. Não, foi importante. O Guarani foi importante para minha carreira. Foi muito importante. Então tá bom, capitão. Muito obrigado. Bom descanso para você. Aproveite aí os seus tempos de aposentadoria. E estando em Campinas, o Guarani tá lá de portas abertas esperando você, viu? Eu agradeço a oportunidade. Foi bom falar. A gente se emociona um pouquinho, porque começa a relembrar essas coisas. Aí realmente dá saudade, mas estou tremendamente agradecido, muito contente de vocês terem se lembrado aqui de mim. E, bom? Capitão, domingo, vamos torcer para nós, hein? Precisamos ganhar deles de novo. Precisamos, estamos aqui na torcida. Vejo aqui pela TV aqui. Combinado. Um grande abraço, capitão. Obrigado. Obrigado, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado aí da entrevista com o capitão. Foi longa, afinal, um cara que passou por tanto tempo no Guarani, tem tanta história, levantou 2 títulos, ajudou a formar muito jogador especial. Então, para mim foi uma honra, para mim foi uma satisfação imensa conversar com um cara que foi campeão brasileiro, campeão da Taça de Prata, que é responsável, como ele mesmo disse, por essas 2 estrelinhas que a gente carrega no peito hoje, participação ativa nas 2 campanhas. Então, o capitão é um cara um pouco mais velho, então acho que é legal também o espaço aqui no Bugricast trazer um pouco mais da nossa história. Nem todos que estão ouvindo aqui viram o capitão jogar, praticamente todos já ouviram falar do capitão, mas é muito prazeroso poder contar a história dele para os mais novos. E como capitão, existem muitos outros que a gente quer trazer aqui no Bugricast, que a gente quer dar espaço, que a gente quer que seja lembrado pela torcida, porque se o Guarani chegou até aqui, gente, foi pela torcida, é claro, foi por alguns dirigentes, é claro, mas foi muito por conta de técnicos e jogadores que dentro de campo treinaram, batalharam, estudaram e ajudaram o Guarani a ser o que ele é hoje. Então, é nosso eterno agradecimento ao capitão, a todos os outros que serão entrevistados aqui. Um cara, se vocês viram, gente simples, as histórias que ele contou de 78, um time pé no chão. Eu acho que é com essa cabeça que o Guarani tem que trabalhar daqui pra frente. Nós fomos lá pra baixo, na lanterna da Série B. E com o pé no chão, cabeça no lugar, os pontos começaram a vir. Mas é sempre com muita dedicação, com muita raça, com muita entrega. Então, boa parte da história do capitão do Guarani, história de sucesso, também se confunde ou passa por esse momento de pé no chão, cabeça no lugar. O importante é o grupo. Eu sinto que o Guarani está se formando ainda nesse campeonato, apesar de já ter transcorrido aí praticamente 1/3 ou mais. Mas tem coisa por vir, tem chão pela frente e quem sabe o derby seja mais um momento glorioso na nossa história e de consolidação da nossa recuperação. Tem mais pela frente antes do derby, tem mais coisa para a gente compartilhar aqui. Vamos falar um pouco mais lá para sexta-feira. Então é isso, espero que todos tenham gostado. Um agradecimento especial ao meu amigo Alexandre Sabione, bugrino de Campinas, que hoje reside já há algum tempo, reside em Ribeirão Preto, bate uma bola com o capitão de vez em quando lá e me passou o contato e facilitou as coisas. Sabione, muito obrigado e sugestões, pessoal, são sempre bem-vindas, tá? Vamos pro próximo, daqui a pouco tem mais um pouquinho de derby para falar e hoje sempre Guarani. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.